Shalom, Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos aqui de volta numa série de estudos e hoje eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos uma observância que acontece no livro de Marcos, capítulo 7. Existe uma observância muito importante aqui, um erro de tradução. Na verdade, existe um versículo oculto no livro de Marcos, capítulo 7. Em toda parte do mundo, nós sabemos que depois do versículo 15 vem o 16. Não se pula do 15 para o 17, tá? Mas nós temos aqui na nossa tradução e em muitas bíblias, milhares de traduções, o versículo 16, ou melhor, o versículo 15, que eu estou vendo aqui na minha versão, que é a RA, tá? Deixa eu pôr aqui para os irmãos verem, tá? Essa é a RA. Eu estava fazendo uma observação nessa Bíblia aqui do David Stein, ó. Essa é a tradução judaica do David Stein. Então, eu estava lendo aqui o capítulo 7, e quando eu cheguei aqui, veja que os versículos estão aqui, ó, 12, 13, 14, o versículo 15, o versículo 16 e o 17. Cadê o 16? Então não existe um versículo fantasma aqui, ó. Não existe o versículo 16. Aqui diz assim, ó, o 15 diz assim, ó, versículo 15. Não existe nada no exterior de uma pessoa que, entrando nela, a torna impura. Ao contrário, as coisas que procedem da pessoa é o que torna impura. Aí o versículo 16 é um versículo fantasma, não está aqui, já vem para o 17. Vocês entenderam? Então, eu estava observando, nessa outra versão, na RA, deixa eu colocar aqui, essa é a outra versão, ó, essa é a Bíblia de estudo. Veja aqui, ó. Essa é uma Bíblia de estudo. Vocês estão vendo aqui, ó, texto bíblico. Tradução de João Ferreira de Almeida. Revista e atualizada, segunda edição. Essa é uma versão muito boa. Então, lendo aqui, olha, o versículo 15 tá aqui. Não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E aqui tem um colchete, o versículo 16 tem um colchete, ó. E já vai para o 17. O versículo 16 inteiro tem um colchete. Aqui aparece o versículo fantasma, mas essa não é a tradução correta. Tudo que tem em colchetes na sua Bíblia, depois você observa aí na sua Bíblia, tudo que tem em colchetes são textos que foram inseridos do manuscrito latino, porém não é do manuscrito grego. Então o versículo 16 tem apenas no manuscrito latino, ou seja, no manuscrito que foi cedido pela Igreja Católica. Então, o versículo 16 que está em colchete é uma colocação aqui da Igreja Católica. Por exemplo, existe uma passagem aqui, olha, muito interessante, no livro de 1 João. Ó, 1 João, tá? Cadê aqui, ó? 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, o versículo 7 diz assim: pois há 3 que dão testemunho. Tem um colchete aqui, ó. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Esses 3 são os que testificam na terra. Aí o colchete fecha aqui no 8. No rodapé dessa Bíblia, que é uma Bíblia séria, diz assim: o versículo 7 deveria terminar na palavra testemunho.
O restante do versículo 7 e parte do versículo 8 não estão em nenhum manuscrito grego antigo. Por isso que nessa Bíblia judaica, é uma Bíblia que eu recomendo você comprar, que é essa aqui, ó, a Bíblia judaica do David Stein, ó, Bíblia judaica do David Stein. Lá em João, 1 João capítulo 5, ela diz assim, vamos lá naquele versículo 5, ou melhor, no versículo 7, ó, tá vendo? Versículo 7, há 3 testemunhas, versículo 8, então o versículo 7 é só isso aqui apenas, por isso que essa Bíblia aqui, do David Stein, tá correta. Essa aqui, ó, ela tem, mas está em colchetes e ela explica que deveria. Então, ó, isso que está aqui no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, os 3 são os que testificam na terra, isso aqui é um texto inserido pela Igreja Católica. Bom, vamos voltar aqui no livro de Marcos, capítulo 7, que eu gostaria de explicar esse versículo fantasma que tem aqui no capítulo 7, porque eu estou aqui com o manuscrito original e eu vou daqui a pouquinho explicar para vocês o que é que está acontecendo. Bom, voltamos aqui. Está caindo a internet aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Está caindo a internet aqui, mas nós voltamos. Depois, se você não pegar o texto inteiro, após a gente concluir esse vídeo, você volta para você assistir desde o início, que é muito importante. Voltando então no capítulo 7 de Marcos, no versículo fantasma. Em toda a parte do mundo, depois do 15 vem o 16 e não o 17, mas em milhares de traduções bíblicas não existe o versículo 16 ou existe uma tradução errada. O que está acontecendo no capítulo 7? Se a gente ler o capítulo 7 e a gente pegar apenas esse versículo, opa, perdão que eu estou aqui em Lucas, a gente pegar apenas esse versículo, o versículo 15 diz assim, não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, e sim o que sai do homem é o que contamina. Então, milhares de teólogos eles usam esse versículo bíblico para dizer que Yehoshua, Jesus Cristo, ele aboliu a lei e que agora a gente pode comer tudo, todo tipo de animal. A gente pode comer camarão, a gente pode comer carne de porco, porque o que entra pelo homem, pela boca do homem, não contamina o homem, e sim o que sai da... Não caiu. Bom, acho que voltou aqui de novo, né? Tá caindo aqui a conexão, a internet está muito ruim. Mas vamos voltar lá. Então as pessoas eles usam esse texto dizendo que Jesus aboliu essa lei de comer alimentos impuros, né? Nós precisamos entender uma coisa, que Jesus ele não era cristão, porque o cristianismo ele foi inventado 300 anos após a morte de Jesus. Jesus ele era judeu e a religião que Jesus seguia era o judaísmo. Na verdade, no capítulo 7, Jesus está acusando os fariseus de não guardarem a lei. No capítulo 7, Jesus está acusando os fariseus de não guardarem a lei. Então, olha que coisa interessante. Jesus não veio de uma religião do cristianismo. Jesus não pertenceu à religião do cristianismo. O cristianismo foi fundado 300 anos após a morte de Jesus. Jesus sempre foi judeu e sempre seguiu o judaísmo. E agora no capítulo 7 ele está repreendendo os fariseus porque estão transgredindo a lei. Ora, olha só, vamos acompanhar o texto? Diz assim o texto, ó. O texto está falando de que eles não comiam com as mãos limpas. Ó. Ora, reunindo-se Jesus, os fariseus, alguns escribas, vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comia pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam à praça, não comem sem as aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam
para observar como lavagem de copos, jarros, vasos e metal. Né? E esse texto que está em colchetes é um acréscimo. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas come com as mãos por lavar, ou seja, sem lavar? Então eles estão acusando os discípulos de comerem sem lavar. Por isso que Jesus fala: o que entra pela boca não é o que contamina o homem. Agora veja bem que Jesus, ele cita os ensinamentos, ele diz que os fariseus estão negligenciando a lei, olha. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. Ou seja, vocês estão guardando tradição de homens e estão negligenciando o mandamento de Deus. E disse-lhes: ainda jeitosamente rejeitais o preceito de Deus por guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Ou seja, veja que o próprio Yehoshua, Jesus Cristo, está citando um texto da lei. Esse é o 5º mandamento dos 10 mandamentos: honrar pai e mãe. O que significa honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe significa tudo aquilo em benefício ao pai, o cuidar do pai e da mãe, alimentá-los quando eles estiverem velhos, dar o cuidado quando eles estiverem velhos. Então isso é honrar pai e mãe. Então você veja que Jesus ele cita a Torá, ele cita aqui a 5ª lei dos 10 mandamentos escrito dentro da Torá, que é essa daqui, a lei que foi escrita por Moisés. Então, Jesus está repreendendo os fariseus por não guardarem os mandamentos. Aí, chega aqui embaixo, alguns teólogos sem conhecimento diz assim que nada que entra na boca do homem contamina ele, para que possa contaminar o que sai do homem. Aí o versículo 16, ele não existe. O versículo 16, ele desaparece da Bíblia, né? Como eu disse aqui para vocês, que eu estou aqui com a tradução do David Stein, no capítulo 7, que ele diz assim, olha, capítulo 15, ó. Olha só: não existe nada no exterior de uma pessoa que, entrando nela, a torna impura. Ao contrário, as coisas que procedem das pessoas é que a torna impura. Versículo 16. Não existe o versículo 16. Você vê? Aí, no rodapé dessa Bíblia, ela diz assim, ó: alguns manuscritos incluem o versículo 16, dizendo assim: todos que têm ouvidos para ouvir, ouçam, como que é o que está escrito aqui nessa versão, mas ela está em colchetes. Ou seja, esse é um versículo fantasma. Algumas Bíblias incluem, porém não é o que está escrito no manuscrito original. Não é o que está escrito no manuscrito original. Pois no manuscrito original, ele deixa bem claro que e assim finalizou esta parábola. Agora, por que ele finaliza esta parábola? Olha que coisa interessante. Quando você muda um versículo, você põe tudo de ponta cabeça. E é muito interessante que o 16 diz que assim finalizou esta parábola. E olha o que o 17 diz. O 17 conclui, as pessoas não leem o 17. Diz assim: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então, o que Jesus conta aqui, que o que contamina o homem é uma parábola, Aí ele diz assim:
Assim vocês também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou eles puros todos os alimentos. Mas o que ele está querendo dizer é que se trata de uma parábola. Você entendeu? Por isso que o versículo 16 é um versículo fantasma. Agora eu te pergunto, qual o objetivo da igreja romana de excluir o versículo 16 das escrituras sagradas? Por que a igreja romana ela tira o que está no manuscrito, por exemplo, textos que estão contidos dentro dos manuscritos, tá? Que estão dentro dos manuscritos, está de ponta cabeça, aqui é o correto, não está dentro das escrituras, né? Então, é uma coisa que nós teríamos que observar com muito cuidado. Uma coisa que nós teríamos que observar com muito cuidado. Qual o objetivo desta igreja em eliminar alguns versículos dentro das escrituras? Então, eu recomendo você vir para esta versão aqui, que é esta aqui, ó. Pois ela deixa aqui, ó, o versículo 16. Vamos parar aqui porque está desfocando, ó. Versículo 16, tá vendo? Não tem nada. Ó, aqui está o 14. Aqui começa o 15 e o 16 não tem nada, então ela vem para o 17. No rodapé ela também está explicando, ó, que alguns manuscritos... Bom, voltou aqui a conexão. Eu vou finalizar esse vídeo, depois você assiste ele do início. Então você vê aí que as pessoas que usam esse texto dizendo que o que entra pela boca não contamina o homem, para comer todo tipo de alimento impuro, dizendo que o próprio Jesus ele exterminou a lei, eles esquecem que Jesus ele era judeu e que a religião que Jesus seguia era o judaísmo, porque o cristianismo ainda não existia nessa época. Então, o que acontece? Acontece que eles fazendo tal afirmação, eles estão cooperando com o sistema religioso. Então, eu gostaria apenas que você ficasse com essa outra passagem que o próprio Yehoshua disse aqui no livro de Mateus, ó, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, ó, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio, um i ou um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado e grande no reino dos céus. Então, quando a gente vai para aquele texto de Marcos, dá a entender que Jesus segue o cristianismo. E Jesus não segue o cristianismo foi fundado pelo Papa. Ou seja, o cristianismo ele foi fundado por Constantino, o primeiro líder da Igreja Católica. Nós não temos contato, nós não temos assim, como que eu posso dizer, compromisso nenhum com Constantino e nem com as observâncias romanas, né? Então, as pessoas usam esse texto do livro de Marcos, usam um versículo fantasma que não existe, como eu mostrei para vocês aqui, para dizerem que o que entra pela boca do homem não contamina, então você pode comer todo tipo de animal, né? Isso é uma acusação muito séria, porque ali se trata de uma parábola. Você viu, é uma parábola. Jesus ele encerra e ele vai explicar esta parábola para os seus discípulos. Parábola. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né?
nem todo tipo de alimento ele foi feito, nem todo tipo de animal foi feito para alimento. Afinal, nenhum animal foi feito para alimento, né? A princípio o homem era vegetariano, o homem passou a se alimentar de carne após o dilúvio. Por isso que no livro de Gênesis, por exemplo, aqui no capítulo 7 do livro de Gênesis, Deus mandou colocar 7 casais de cada animal, né? Às vezes as pessoas até erram, diz que entrou na arca um casal de cada animal, seu macho e sua fêmea, mas Deus mandou colocar 7 casais de cada animal limpo, né? Diz aqui, olha só, ó, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, um macho e a sua fêmea. Então, aqui Deus já sabia que o homem ia passar a comer animais. Gênesis capítulo 1, versículo 29, olha que coisa interessante. Diz assim: eis que vos tenho dado toda a erva que dão sementes, e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto de semente, isto vos será por alimento. Veja que Deus também não permitiu que o homem comesse todo tipo de fruta e todo tipo de erva, mas somente aqueles que tinham semente, assim como também os animais, né? Então eu gostaria, depois eu vou finalizar esse vídeo, assista a ele desde o começo, que é muito importante. Jesus jamais tropeçou no Torá, Jesus jamais tropeçou na lei, que é essa daqui, ó. Tá ao contrário aqui, né? O vídeo fica ao contrário, ó. Jesus jamais tropeçou na Torá, tá vendo? A Torá, o que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, 5 primeiros livros que você tem na Bíblia. Ó, vou mostrar aqui para alguns que dizem que o Torá eu não sei o que é Torá, aqui é Torá, eu não sigo o Torá. Ó, o que é o Torá? Ó, vamos mostrar aqui para você, Torá. Vou mostrar para você que você tem o Torá aí dentro da sua Bíblia. Olha só o Torá, ó. Gênesis, tá vendo? Ó, Gênesis, Êxodo, ó, tá vendo? Levíticos, Números, ó, e Deuteronômio. Esse é o Torá, tá aí dentro da tua Bíblia. Aqui tá separado, mas você tem aí dentro da sua Bíblia, ok? Que o Senhor te abençoe e a gente volta aí no próximo vídeo.